Minha molecada, a história agora é o seguinte, tá? A nossa primeira parte da aula que eu vou trazer para vocês aqui agora é referente a uma nova ferramenta matemática que eu vou apresentar a vocês para que vocês tenham uma facilidade aí que vocês precisem. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Para que vocês precisem decorar menos fórmulas, né? Que é um problema que muitos de vocês têm com física, de tentarem aprender erradamente a matéria e acabarem não entendendo exatamente do que se trata, e além da parte dos formulários, tá? Então, o que acontece aqui? A ferramenta que eu vou apresentar para vocês é o processo de integração e derivação dos polinômios. Desculpem os barulhos aí, é porque tem uns vizinhos meio doidos aqui, tá? Enfim, então, ó, vocês vão aprender agora sobre os processos de integração e derivação de polinômios, tá? São técnicas muito simples, tá? Técnicas muito simples. E em que consistem essas técnicas aqui? Vocês vão aprender que muita coisa na física é referente à taxa de variação de alguma grandeza por intervalo de tempo e o processo de retirar taxas de variação de determinada coisa, de determinado fenômeno por intervalo de tempo, né? É a mesma coisa que um processo de derivação, tá? E o processo de integração é o contrário da derivação. Como é que funciona isso aqui? Então, esse processo de integração e derivação de polinômios é simplesmente a transformação de um polinômio da seguinte forma. Todo polinômio pode ser dado no formato p de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, enfim, né? Ou numa forma um pouco mais genérica, p de x é a vezes x elevado a n mais b vezes x elevado a n menos 1 mais c vezes x elevado a n menos 2 mais, e assim sucessivamente até um determinado valor constante alfa, tá? Quando eu falo da derivada de uma função, então quando eu falo de uma função f de x, né, igual a ax mais b, por exemplo, uma função do primeiro grau, que é algo que vocês estão acostumados o tempo inteiro, eu vou denotar a derivada dessa função, então d de f de x dx ou f' de x como a seguinte maneira, para uma função polinomial. Eu vou diminuir um grau de cada expoente e multiplicá-lo pelo coeficiente. Então tem lá f de x igual a ax elevado a 1 mais b vezes x elevado a 0, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu expoente aqui para frente multiplicando e diminuindo em uma unidade, né? Então primeiro eu vou passar 1 para frente, então vai ficar 1 vezes a vezes x elevado a 0, eu passei 1 para frente, diminui uma unidade, mais 0 vezes b vezes x a menos 1, certo? 1 vezes a vezes x elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, então vai dar a. E 0 vezes b vai dar 0, né? Então, a derivada de uma função do primeiro grau é o meu coeficiente angular, tá? Eu sei que eu estou falando em termos difíceis com vocês, mas vocês compreenderão melhor isso aqui na prática, né? Vou fazer aqui um exemplo agora com a função de segundo grau. Então, o exemplo na prática aqui é x. Então, ó, f de x, por exemplo, igual a, sei lá, 2x ao quadrado mais 3x mais 2, né? E aí eu quero calcular o meu f' de x, eu quero derivar essa função. Então, f' de x, a derivada dessa função aí,
vai ser o seguinte, eu vou pegar o 2 aqui e vou passar para frente. Então vai ficar 2 vezes 2, né, esse 2 daqui da frente, ó, 2 vezes 2 vezes x elevado a 2 menos 1, diminui uma unidade. Mais, aqui eu tenho 3x elevado a 1, então vai ficar 1 vezes 3 vezes x elevado a 0, diminui uma unidade. E aqui eu tenho 2x elevado a 0, mais 0 vezes 2 vezes x a menos 1. Né? 2 vezes 2 vezes x vai ser igual a 4x. 1 vezes 3 vezes x elevado a 0 vai ser igual a 3. Então essa vai ser a minha derivada primeira dessa função do segundo grau, tá? Vou fazer uma outra derivação aqui. Então, outro exemplo é x2. Derivar uma função do terceiro grau, então f de x igual a 3x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x mais 1, né? Vou derivar essa função. Então, pego o 3 e passo para frente multiplicando. Então, f' de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 3 vezes 3 vezes x elevado a 2, né? Diminui uma unidade, mais 2 vezes x elevado a 1, mais 1, né? Que aqui é 2x elevado a 1. 1 vezes 2 vezes x elevado a 0, mais aqui é x elevado a 0, 0 vezes 1 vezes x a menos 1, né? Então, vou lá, ó. Vou fazer o resultado dessas operações agora. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado, né? Mais 2x mais 2, né? 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2, certo? Essa é a minha derivada da função f de x do terceiro grau, tá? Então, tenham isso em mente. Toda vez que eu derivo uma função polinomial de um grau qualquer, a sua derivada imediata terá um grau inferior em uma unidade, pelo menos. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido essa parte aí do processo de derivação de polinômio, tá? Essa aqui é a parte de derivação, tá? Só mais um comentário importante aqui. Cara, isso é uma ferramenta para vocês. Vocês não são obrigados a saber isso aqui não, tá? Vou falar para vocês. Essa matéria aqui só se aprende na faculdade. Nem no ensino médio vocês vão aprender essa matéria, tá bom? Eu estou só fornecendo uma ferramenta para vocês que vai ser um recurso que vocês poderão utilizar e ver como surgem a maioria das relações, a maioria das funções utilizadas na física, porque vocês vão trabalhar muito com funções a partir de agora, tá? Então isso aqui, ó, essa parte aqui de cima é a parte da derivação, tá? Então, ó, derivação. E o processo contrário, que é a integração. A integração, vocês vão fazer exatamente o contrário que eu estou expondo para vocês aqui, a integração. Como é que eu vou fazer a integração? Na integração, eu aumento uma unidade no expoente e divido no coeficiente. Então, vamos dizer, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. E aí eu quero integrar essa função, tá? Quando eu quero integrar essa função, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar uma unidade em cada expoente e dividir pelo expoente novo gerado, tá? Então, ó, a minha função integrada, f de x, vai ser o quê? Vai ser, aqui aumentando uma unidade, vai ficar x elevado a 3, né? Então, aumenta a unidade, divide pelo novo expoente, x elevado a 3 sobre 3. Mais 4 vezes x elevado a 1, isso aqui seria x ao quadrado, né? Então, vai ficar 4, eu conservo 4, né? Vezes x ao quadrado, e o novo expoente aqui, ó, 2, vou colocar aqui embaixo, né? Mais o 3 aqui é 3 vezes x elevado a 0, então eu vou aumentar em uma unidade, então vai ficar 3 vezes x elevado a 1 dividido por 1, certo? E, como vocês puderam observar, quando eu derivo uma constante, quando eu derivo um valor qualquer, esse valor se torna nulo.
Ou seja, ao término da minha integração aqui, eu vou acrescentar uma constante c desconhecida, tá? E aí eu vou simplificar as parcelas, quando for possível. Então vai ficar x ao cubo sobre 3, mais 4 dividido por 2, vai dar 2, então mais 2x ao quadrado, mais 3x, mais c. Essa é a minha função integrada, tá? Se eu pego uma função, derivo ela em relação a uma variável, e se eu integrar ela em relação à mesma variável, ela tem que voltar a ser uma mesma função, tá? Com a constante semelhante, ok? Então, só para a gente provar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou integrar esse último caso de função aqui, né? Esquece que vocês estão vendo a função original aqui em cima, vamos integrar. Então, ó, se eu integrar ela, né? Ó, integrando, só para vocês terem uma noção de como funciona. Quando eu integro essa função, vai ficar 9 vezes x, né? Aumenta uma unidade, 9 vezes x elevado a 3 dividido por 3, mais 2 vezes x ao quadrado dividido por 2, né? Aumento 1 aqui, e esse novo número eu vou dividir aqui embaixo, mais 2 vezes x elevado a 1 dividido por 1, mais a minha determinada constante c que eu falei com vocês. E aí quando eu simplificar vai ficar 9 dividido por 3, 3x ao cubo, né? 2 dividido por 2, corta, mais x ao quadrado, mais 2x dividido por 1, 2x, mais c. Então vocês podem observar, ó, a parte literal dessa função é igual a dessa aqui, elas voltaram a ser praticamente a mesma coisa. E a minha constante c é igual a 1, ok? Então, ó, uma ferramenta super importante e interessante para vocês, mas que ao mesmo tempo eu vos digo, tá? Não se prendam se não conseguirem aprender, porque esse assunto é bastante difícil, tá? E ainda vou contar uma história triste para vocês. Esse assunto aqui só se aprende na faculdade. Na minha turma lá da faculdade, quando a gente teve essa matéria, de 36 pessoas em uma sala, apenas 3 foram aprovados. Isso na faculdade, tá? Tô falando de alunos de nível superior. Então, assim, se vocês entenderem, é ótimo para vocês. Ótimo, de verdade. Mas se vocês não entenderem, não fiquem se prendendo, batendo cabeça, falando que não, achando que não vão conseguir dessa forma, tá? É só um recurso extra que eu estou fornecendo a vocês aqui, ok? Então, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula, que já vem na parte de física, literalmente.